Quero saudar todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos na 9ª lição sob o título As Enfermidades Psicossomáticas. A nossa revista deste 4º trimestre trata-se a importância da Palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Orientações e princípios bíblicos na busca e preservação da saúde integral. Vamos, antes de qualquer coisa, fazer uma breve oração. Amado Deus, soberano Pai, é diante da Tua presença que me ponho, Senhor, à disposição do Teu reino. Faça, Senhor, de mim instrumento nas Tuas mãos. Usa-me, ó Deus, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Ilumina, Senhor, os meus pensamentos, para que eu venha falar aquilo que o Senhor quer falar através, Senhor, desta lição. Isso, Deus, é o que eu te peço e desde já lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem acolhidos, bem acolhidas por esta igreja que ama e que tem a graça responsável de continuar com o seu trabalho, fazendo sempre de forma bem respeitosa, para que não venhamos descumprir nenhum dos requisitos prestados aí pelo Ministério da Saúde. Sabemos que estamos, infelizmente, vivendo uma nova onda, no entanto, Deus está conosco em todos os momentos de nossas vidas. Desde já, quero agradecer também ao pastor Paulo Lima, que nos deu essa oportunidade, juntamente com o evangelista Célio, e o pastor Larentes, que é o pastor desta igreja, juntamente com o pastor Carlos, muito obrigado, e todos os demais obreiros. Que Deus, em Cristo Jesus, lhes abençoe. Amados e queridos irmãos, como disse, hoje nós vamos tratar sobre as enfermidades psicossomáticas. É um tema bastante difícil, tive que me debruçar alguns estudos. Não sou psicólogo, nem psiquiatra, nem analista da mente. No entanto, nós vamos aqui, com auxílio de alguns profissionais, fazer esta introdução. Bom, como disse, hoje nós vamos falar de enfermidades psicossomáticas, a qual me parece que é um assunto muito comum e contemporâneo ao nós deparar com pessoas que sofrem dessas enfermidades. Bom, de forma introdutória, trago aqui a teorização de 3 principais conceitos dessas doenças psicossomáticas, com a intenção de contextualizar antes de nós ingressarmos nesta lição. Para nós dialogar com o que o autor aqui vem a expor com as suas falas. E isso, como disse, estudei os conteúdos do site www.marisapsicologa.com.br, que trata de um grupo conceituado de psicólogos em São Paulo, com seus devidos registros regulares no Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo, com escritório na região da Avenida Paulista, para ser mais específico, lá na Rua Bela Sintra, 968. Bom, como disse, vamos fazer 3 recortes para nós contextualizarmos antes de adentrarmos na lição. Vamos ler então o texto áureo. Olha só, o texto áureo fala assim: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21, versículo 4, parte A. Verdade aplicada. É importante que exista uma parceria entre a família e a igreja para a identificação, tratamento e acompanhamento dos que sofrem diferentes doenças. Objetivos
desta lição: aprender a relação entre a doença e o pecado, ensinar sobre a doença mental e suas características, falar sobre a esquizofrenia e o papel da igreja neste quadro. Os textos de referência se encontram em Isaías, capítulo 53, versículo 4, que fala-nos assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E Mateus, capítulo 10, do versículo 5 ao versículo 8, que fala-nos assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, e de graça recebeste, de graça dai. Vamos então entrar na introdução. Bom, primeiro recorte que faço é a respeito da enfermidade da depressão. A depressão é a qual eu destaco aqui 5 tipos mais presentes em nossa sociedade. A primeira depressão, com o estudo destes psicólogos, trata-se da síndrome do ninho vazio. O que seria isso? Trata-se dos filhos que vão embora de suas casas e os pais se deprimem decorrente a esta nova etapa na vida dos seus filhos. Então é a síndrome do ninho vazio. E isso causa, às vezes, depressão, quando os pais são bem apegados aos seus filhos e os seus filhos são bem apegados aos seus pais. O segundo tipo da depressão é uma depressão mais conhecida, que é a depressão do pós-parto, bem conhecida, e trata-se da rejeição da mãe que tem ao nascimento do seu filho. A rejeição que a mãe tem ao nascimento de seu filho. O terceiro tipo que fiz o recorte aqui é a depressão típica, que é a comum, ligada a perdas, decepções, mudanças com a realidade do passado. Geralmente, a depressão ela é ligada às coisas que vivemos no passado. E decorrente a essas perdas, a essas decepções e essas mudanças de realidade. Por isso que esta enfermidade psicossomática agravou um pouco mais decorrente a esta pandemia que estamos vivendo. No entanto, Deus está conosco, como eu sempre vou posicionar esta grande bênção aqui nesta lição. O quarto tipo trata-se da depressão bipolar, ou também conhecida como TB, transtorno de bipolaridade. O quinto e último tipo de depressão que destaquei aqui é a depressão distimia, que é a mais presente, inclusive em mais de 2 milhões de brasileiros, e principal requisito para o seu diagnóstico dessa é perdurar no mínimo 2 anos, com os seguintes sintomas. Vamos lá, prestem atenção. Perda de interesse por qualquer atividade, falta de esperança, baixa estima, falta de apetite, baixa energia, alterações de sono e falta de concentração. Por essa ser a mais branda, é comum e é bem capaz que nós temos ela. No entanto, é possível carregar normalmente e viver de forma tranquila. Então, se nós temos essa depressão distimia, não devemos nos preocupar com muita seriedade, porque isso faz parte da natureza humana. Então, alguns desses sintomas que eu destaquei aqui, a perda de interesse por atividades físicas,
a falta de esperança, baixa autoestima, tudo isso faz parte da nossa humanidade. E os psicólogos dizem que nós não devemos nos preocupar tanto com esta. Bom, o segundo recorte que trago aqui para nós contextualizarmos antes de entrar na lição é o estresse. É estresse ou em inglês stress, né, que nós utilizamos bastante também, estresse, não estresse, né? Estresse em português, estresse em inglês. A qual destaco 4 tipos também mais frequentes. Existe o estresse agudo, que é causado em um momento ou fato vivido, a qual os seus sintomas são dor de cabeça, dores nas costas, dor na mandíbula, dor muscular, azia, gases, palpitações cardíacas, aumento de pressão e mão suando. O segundo tipo que trago aqui é o estresse agudo episódico, que é causado de forma mais frequente, a qual os seus sintomas são dores de cabeça persistentes, enxaquecas, hipertensão. O que é hipertensão? É a pressão arterial elevada, dor no peito e desenvolvimento de doenças cardíacas. Então esse é o estresse agudo episódico. Existe o agudo e existe o agudo episódico. O terceiro tipo é o estresse crônico. Esse eu acredito que é um dos mais perigosos, pois a pessoa que se mantém continuamente estressada, fazendo parte da sua rotina, podendo desencadear a ansiedade e a depressão, a qual os seus sintomas são fadiga, desgaste, esgotamento, aumento de vigilância, ou seja, insônia, dificuldade de relaxar e descansar, desânimo, tristeza, sensação de fracasso, dificuldades de sentir prazer e vontade até mesmo de tirar sua própria vida. Então, esse estresse crônico é bastante perigoso também. Existe também o TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Transtorno do estresse pós-traumático. Esse se dá na lembrança de uma pessoa que sofreu ou testemunhou um sério episódio de violência e quando lembra, revive como se tivesse acontecendo novamente. E isso é conhecido como revescência, causando alterações neurofisiológicas e mentais, a qual os seus sintomas são aceleração cardíaca ou batimento fora do ritmo, que significa arritmia cardíaca, bem conhecido, respiração acelerada, sudorese e tremores. De uma forma mais simples, o estresse é vinculado ao presente. Nem sempre, mas de forma geral, ela é mais, de forma simples, é vinculada ao presente. Salvo algumas exceções, como as dos 2 últimos expostos aqui, que é a depressão de transtorno do estresse pós-traumático e também o estresse crônico, que não faz parte, então, da questão do presente, mas sim do passado. E aqui é importante ressaltar que a maioria das pessoas que sofrem com essas doenças neurológicas desenvolve doenças, enfermidades cardíacas e dermatológicas que se deriva do estresse. Então, nós também temos que estar atento com isso. Nós só vamos melhorar quando nós tivermos o conhecimento dessas questões. Então, é conhecendo para melhorar. A terceira, e é a mais conhecida, é a ansiedade, que é algo super normal do ser humano e é bem presente em nossas vidas em relação às nossas emoções e está vinculada com o nosso futuro, ou seja, é algo que nem aconteceu ainda e de uma certa forma eu já sofro com aquilo. Mas como as outras, quero fazer aqui também
3 destaques. Existe a ansiedade física, a qual os seus sintomas são dor ou aperto no peito, aceleração cardíaca, falta de ar, suor, tremores no corpo, náusea, dor de barriga e diarreia. Então essa é a ansiedade física. Às vezes, eu confesso que até eu sofro com isso. Tenho algumas dores de barriga quando eu estou em um evento ou vou fazer algum evento. Isso às vezes acaba acontecendo comigo. No entanto, é algo normal, como foi introduzido este assunto aqui da ansiedade. É algo tranquilo, é algo normal. Os psicólogos falam que faz parte do ser humano. Bom, existe também a ansiedade mental, a qual seus sintomas são nervosismo, sensação que algo ruim vai acontecer, falta de concentração, medo constante, pensamentos descontrolados, preocupações exageradas, insônia, irritabilidade e agitação de braços e pernas. Existem pessoas que ficam todos agitados, balançando o braço, balançando a perna, Isso ela está sofrendo ali uma ansiedade mental. Está relacionada à mente, mas o corpo absorve e demonstra aquilo que a mente produz. Existe, por fim, a mais grave, que é a ansiedade do pânico, que é a mais grave e é a mais conhecida como a síndrome do pânico, a qual seus sintomas são pânico incontrolável, sensação de morte, respiração acelerada, tonturas e vertigens. Vertigens são as pessoas que estão paradas, elas sentem se mover ou o ambiente se mover. E problemas gastrointestinais. Bom, depois de termos uma breve noção de enfermidades psicossomáticas, como essas 3 que eu acabei destacando para introduzir nesta lição, adentramos então na lição a seguir. Vamos lá. O tópico 1, o autor se expressa assim: o drama da doença. O drama da doença. E em questão do drama da doença, eu trouxe aqui uma pergunta. Como lidar então com a questão da doença? Bom, primeiro, temos que nos conscientizar que as doenças fazem parte das nossas vidas, nós querendo ou não, pois algum momento de sua vida você já ficou doente ou você vai ficar doente. É inevitável. Segundo, temos que nos conscientizar que alguns raramente ficam doentes e outros lutam a sua vida toda com algum tipo de enfermidade. E terceiro, temos a natureza caída e pecaminosa, mas em Cristo somos sarados e perdoados, a ponto de nos regenerar, a qual irei tratar de forma mais específica no 1.1. Vamos lá? O 1.1, o autor se expressa assim: a relação entre doença e pecado. Aqui o autor nos ensina que devemos nos desvencilhar daquela ruim interpretação de que quem está doente está em pecado. Estar doente é estar em pecado para alguns que têm esse pensamento. No entanto, nós devemos entender que isso já está no passado. Mas isso existe ainda hoje, na questão da pessoa, por estar enferma, ela acreditar que ela está em pecado? Existe, infelizmente existe. No entanto, o entendimento aqui é que todos nós somos pecadores. Estamos em um corpo corruptível e mortal. No entanto, somos regenerados e purificados por Cristo Jesus e seremos transformados. Glória ao nome do Senhor. Então, essas enfermidades psicossomáticas, elas fazem parte sim das nossas vidas. No entanto, prestem atenção, vou repetir mais uma vez essa expressão: somos regenerados e purificados por Cristo e seremos transformados por Ele. Ainda que estamos num corpo corruptível,
ainda que estamos num corpo mortal, o Senhor vai nos revestir da imortalidade e nós vamos ser, todo o tempo, regenerados e purificados. Para não ficar em minhas palavras aqui, vou trazer algumas leituras bíblicas para contextualizar ainda mais, para fixar ainda mais esse conteúdo. Então, anota aí, pega um papel, uma caneta e vamos estudar. Romanos capítulo 3, versículo 23, fala-nos assim: pois todos pecaram e carentes da glória de Deus. E pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, nós vamos ser purificados e regenerados porque nós carecemos da glória de Deus. Em Romanos ainda, no capítulo 6 e no versículo 23, fala-nos assim, olha só, vamos ler. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, aquilo que é mortal vai passar a ter um corpo de imortalidade e vai viver a vida eterna com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o momento de você dar glória. Em 1 João, capítulo 1 e versículo 7, fala-nos assim: se andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, Jesus nos purifica de todo pecado no sacrifício glorioso que Ele fez para nós, para nos regenerar, para nos purificar. Fechando esta primeira parte, esse tópico 1.1, este 1.1, vamos ler também Coríntios capítulo 15, versículo 53, que fala-nos assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Glória a Deus, o que acabamos de falar. Por essa razão, não posso concordar com quem pensa estar doente é estar em pecado. Se não estamos todos doentes, porque afirmo que estamos todos em pecado. Quer ver isso? Abra também em João, no 1 João, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 10, vai mostrar que estamos todos em pecados. Olha só. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados dos pecados e nos purifica de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Longe de nós pensarmos que as enfermidades estão vinculadas ao pecado. Por quê? Porque somos todos pecadores e não somos enfermos, mas somos sarados e purificados e regenerados pelo sangue glorioso de Jesus e pelo seu perdão. Glória ao nome do Senhor. Somos pecadores, porém perdoados. Pecadores perdoados. Louvado seja Deus. O 1.2, vamos para o 1.2. No 1.2, o autor se expressa assim: a promessa de um corpo transformado. Glória ao nome do Senhor. No 1.2 nos ensina que não é porque somos convertidos a Cristo e temos intimidades com Deus que somos isentos de sofrer qualquer doença. Deus pode nos curar? Sim, claro, Ele pode nos curar. O próprio Cristo curou vários doentes, deficientes, pessoas com distintas enfermidades. Mas devemos entender e fixar isso em nossas mentes, que não é para isso que Ele veio, mas sim para nos salvar. A cura é algo da terra. A cura é algo da terra.
Jesus curou 10 leprosos. E quantos voltaram? Vamos ler lá em Lucas capítulo 17. Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 19. Olha só o que nos diz. Lucas 17, do 11 ao 9. Fala-nos, do 11 ao 19, fala-nos assim. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos e ficaram de longe gritando: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão, apresenta-se aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o seu rosto em terra e aos pés de Jesus, agradecendo-lhe que este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus e não ser este estrangeiro? Ele disse: Levanta-te e vai, e a sua fé salvou você. Ou seja, a cura de Jesus não está vinculada somente a essa cura da terra. A cura de Jesus está vinculada à salvação. Ou seja, Jesus não veio de forma alguma para curar-nos, mas Jesus veio para nos salvar. Ele pode nos curar? Pode, mas não é esse o papel principal de Jesus. Jesus nos cura, mas o principal, Jesus nos salva. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E continuo dizendo que a cura é algo da terra e a salvação é do céu. Jesus veio para nos salvar e não para nos curar. Quer ver isso com outro texto? Mateus, capítulo 24 e versículo 24, que posiciona mais ainda isso, que Jesus ele não veio somente para curar, mas Jesus ele veio para salvar. Existem igrejas que têm essa ênfase da cura e tomem cuidado com isso, porque estão indo por um caminho que Jesus não está presente. Olha só, vamos ler para não ficar em minhas palavras. A Bíblia fala-nos em Mateus, capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ou seja, os falsos profetas, as pessoas que têm essa ênfase na cura, às vezes estão sendo usados pelo inimigo para curar e enganar o povo de Deus. Então, amados e queridos irmãos, vamos nos arraigar, nos fixar, nos prender na palavra do Senhor. Ou seja, cuidado com os falsos cristos, cuidado com os falsos profetas, falsos mestres, porque eles também curam. Aleluia! Mas o Senhor Deus, Ele não cura somente, Ele cura e salva-nos. Esse é o papel principal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então para o 1.3. No 1.3 o autor se expressa assim. Essa é uma parte muito bonita desta lição. O gemido da criação. E nós devemos entender que nós estamos vivendo o gemido da criação. Aqui nós nos lembramos que decorrente à queda do ser humano, que está lá em Gênesis capítulo 3, vamos ler lá, Gênesis capítulo 13, versículo 16 ao 19, fala-nos assim. E a mulher ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Por dor você dará à luz a filhos, e o seu despojo será para o seu marido, e ele governará. E Adão disse: porque, dado ouvidos à voz da sua mulher e comido a árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra, e por sua causa em fadigas você obterá pelo sustento durante os dias de sua vida. E ele produzirá também espinhos e ervas daninhas,
e você comerá a erva do campo, no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é do pó, e ao pó voltará. Então, amados irmãos, aqui mostra-nos a nossa natureza caída através da desobediência de Adão e Eva. Bom, é com isso que nós sofremos as consequências do pecado. No entanto, somos educados na esperança salvífica, como tenho dito, em que um dia nós nos desvencilharemos dos gemidos. Glória ao nome do Senhor. Vamos sim nos desvencilhar dos gemidos. Vamos ler então para mostrar de que forma vamos nos desvencilhar dos gemidos. Olha só, Romanos capítulo 8, versículo 22 ao 28, fala-nos assim, do 22 ao 28. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e redenção de nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. De maneira nenhuma também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe a qual mente do Espírito. Qual é a mente do Espírito? Porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus. Então, amados e queridos irmãos, vai chegar o momento que nós vamos sermos desvencilhados deste gemido, porque o Senhor Deus transformará o nosso corpo. Glória a Deus. E para fechar este assunto, Isaías capítulo 35 e versículo 10, que mostra-nos com clareza isso. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cântico de júbilo, a alegria eterna, coroa em sua cabeça, ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e os gemidos. Glória ao nome do Senhor. Então, amados irmãos, ficamos firmes, porque uma hora nós vamos nos desvencilhar deste gemido, desta difícil tarefa que é servir ao Senhor. No entanto, o Espírito Santo está aí para nos auxiliar, para nos curar, para nos ajudar em todos os aspectos de nossas vidas. Vamos então adentrar no tópico 2. O tópico 2 fala-nos assim: as enfermidades psicossomáticas. O autor se expressa assim: as enfermidades psicossomáticas. Aqui eu gostaria de fazer uma pergunta. As enfermidades mentais, ou seja, as enfermidades psicossomáticas, têm uma conotação demoníaca? Essa é a pergunta. As enfermidades mentais ou psicossomáticas têm uma conotação demoníaca? Você já consegue responder com tudo que nós falamos aqui. Vamos lá. No 2.1 e no 2.2 já resolve essa questão. As características apresentadas na introdução faz-nos andar com bastante tranquilidade na questão, demonstrando os preconceitos e dialogando com as ideias do autor.
Aqui eu fiz uma junção do 2.2, do 2.1, do 2.2 e do 2.3. Do 2.1, o autor se expressa assim: a doença mental e o preconceito. No 2.2, ele se expressa assim: as características da doença mental. E no 2.3, ele faz uma pergunta. A Bíblia não fala de doença mental? Essa é a pergunta do autor. Vamos então dar continuidade para nós entendermos por que o autor faz essa pergunta. Olha só, vamos lá. Então, com tranquilidade, nós já sabemos andar nessas questões com tudo que foi falado. E o alerta que faço aqui é o seguinte, olha só, mesmo vivendo na era da informação, ainda existem pessoas que não sabem lidar ou aceitar que existem essas doenças, as demonizando. E o pior não é isso. Quando essas pessoas são diagnosticadas com essas enfermidades mentais, não aceitam isso, relutando a procurar um profissional. Então elas não procuram um profissional, dificultando a sua melhora, ou se alguém é diagnosticado, não sendo ela, mas alguém sendo diagnosticado, olha o que ela faz: severos julgamentos. Ela faz severos julgamentos. Já no 2.3, como disse, né, o escritor faz uma pergunta que talvez entendemos que seria a pergunta feita pelas pessoas relutantes, que não querem trabalhar com esse tema. A Bíblia fala de doença mental? Geralmente as pessoas que não aceitam isso fazem essa pergunta. A Bíblia fala sobre doença mental? E a resposta é sim. Vamos ver lá em Reis, capítulo 19, olha só. Vamos ver. Reis, capítulo 19 e versículo 3, fala-nos assim, olha só. Levantou-se e para salvar a sua vida, e se foi e chegou a Berseba, que permanece em Judá, e ali ele deixou o seu servo. Olha só, 19, versículo 13. Então Elias ali sentiu medo, né? Levantou-se da vida, foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando o dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro e sentiu vontade de morrer e orou. Então, você já vê aqui que realmente Elias estava passando ali por alguma doença, alguma enfermidade psicossomática, porque ele sentiu vontade de morrer. Que coisa triste. Olha só, em Salmos 38, versículo 3, Salmos número 38, versículo 3, olha o que nos diz a palavra do Senhor. Não há parte sã da minha carne, por causa da sua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardo pesados. Excedem as minhas forças, tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus, por causa de minha insensatez. Sinto-me encurvado e muito abatido, ando de luto o dia todo, os meus lombos ardem e não há parte sã em minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Na presença do Senhor, os meus desejos todos e a minha ansiedade, olha lá, ansiedade não te é oculta. O meu coração bate acelerado, que é um dos sintomas, lembra-se, faltando-me as forças, e a luz
dos meus olhos, até essa me deixou. Então você vê com clareza que Davi aqui está sofrendo algumas enfermidades psicossomáticas. No Salmos 42, número de Salmos 42, versículo 11, fala de Davi ainda, olha só. Porque você está abatida, ó minha alma, e porque se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e o Deus meu. Ou seja, ele encontrou a cura aqui. Davi encontra a cura em Deus. Ele está com a alma abatida, no entanto, ele encontra aqui um remédio, que é o Senhor, que é o auxílio dele, e ele louvando, os mares vão se espantando de sua vida. Ele é especialista nisso, né? Em louvar e o mal deixar, como ele louvava para Saul. Vamos lá. Vamos ler então nós já fizemos a leitura, mas a questão aqui é mostrar para essas pessoas que as doenças mentais é também uma enfermidade, como uma diabetes, uma gripe, uma virose, entre outras. Não algo que necessariamente tenha um condão espiritual. Esse pensamento de mostrar que é algo demoníaco ficou lá no passado, antes do século XVII. Ou seja, é arcaico. Hoje temos informações suficientes e pesquisas avançadas para tratarmos realmente como uma doença, que também deve ser medicada e tratada, cabendo à igreja, principalmente os pastores e obreiros designados, fazerem um acompanhamento, dando o devido respaldo dos dois lados, tanto no tratamento médico quanto na nutrição espiritual, sendo orientação e sendo oração. Ou seja, um bom pastor, um bom servo de Deus, um bom obreiro, se ele perceber esses sintomas, ele só percebe quando ele estuda esses sintomas, quando ele se debruça à escola dominical, quando ele tem essas lições para dar esse respaldo a ele entende que a pessoa está precisando de uma ajuda médica, então ele faz o encaminhamento, o pastor ele tem essa conotação orientativa. Por que você não procura um médico? Por que você não procura um psicólogo, um psiquiatra? Nós vamos tentar fazer esse acompanhamento e vamos, claro, orar, porque a nossa função principal é a oração, e a oração ela muda a situação, ela é valiosa em todos os aspectos e existe até estudos acadêmicos que pessoas que oram são curadas. Isso existe academicamente comprovado. Vamos adentrar então no tópico 3 da lição, no último tópico, para nós encerrarmos então a questão desta nona lição aqui, que é de extrema importância. Você vê que é um conteúdo pesado, é um conteúdo difícil, que nós devemos estudar de verdade e nos debruçar com seriedade, pois estamos vivendo isso. Tem pessoas que vivem esses traumas. Então, o autor vai trazer aqui uma das doenças principais. Eu não trouxe lá nos destaques porque o autor ia citar aqui no final, que é a esquizofrenia. E ele se expressa assim, o drama da esquizofrenia. Bom, aí nasce-se uma pergunta aqui, o drama da esquizofrenia. Aí eu coloco assim, o drama da esquizofrenia, como devemos lidar com essa séria situação de enfermidades, depois de diagnosticada? Não há possibilidade de reversão. Ou seja, como nós nos lidamos com a questão da esquizofrenia se não há a questão da reversão dessa doença, né? Vamos fazer aqui um acoplado aqui dos três subtítulos aqui desse tópico 3. O autor se expressa no 3.1 assim, a Bíblia não fala, do 3.1. 3.1 o autor fala: a esquizofrenia é uma das graves doenças mentais, como eu disse. No 3.2, quando surgiu a esquizofrenia? Quando surge a esquizofrenia? E no 3.3 ele vai falar a igreja diante da esquizofrenia. Bom, primeiro é importante eu dizer que a minha pergunta é provocativa aqui, né?
O drama da esquizofrenia. Como devemos lidar com essa séria situação de enfermidade depois de diagnosticada? Porque não há reversão, né? Então, a minha pergunta aqui é provocativa, justamente para pensarmos no assunto. Em segundo lugar, quando eu disse que não há reversão, não há mesmo no campo natural, mas é lógico, se Deus quiser curar, nada poderá impedir, pois até o morto ele ressuscita, né? Agora a questão é essa, a esquizofrenia é uma doença mental mais grave de todas as doenças mentais. A sua descoberta é recente, é do século XIX. Inicialmente, é conhecida como demência precoce. Então ela era conhecida como demência precoce e depois tornou-se esse nome, né? Esquizofrenia, que é um nome mais técnico. Demência precoce e agora é a famosa esquizofrenia, a qual somente atingia pessoas de muita idade, e isso é uma inverdade, né? Porque os primeiros estudos diziam que ela só atingia as pessoas de muita idade. Não, isso é uma inverdade, pois essa doença surge no final da adolescência e no começo da vida adulta, entre os 16 a 30 anos. Ainda há muita coisa para se estudar e cerca de 3% da sociedade pode apresentar os sintomas de esquizofrenia, que são, eu trago aqui os sintomas da esquizofrenia. Olha só, psicóticos, que é a perda do contato com a realidade, delírios e alucinações, que é o delírio e alucinações, deficitários, que é a falta de cognição, deficitários, que é a falta de cognição, embotamento afetivo, que é a dificuldade de expressar sentimentos e emoções, e perda de capacidade volitiva, que é a capacidade de escolha, desorganização e desorganização do pensamento. Pois bem, para responder à pergunta que fiz no tópico 3, é importante dizer o seguinte: essa doença é perturbadora, não só para a pessoa diagnosticada, mas para todos e todas que estão em volta dessa pessoa. Portanto, o desafio da igreja é ser bem orientado. Olha só, o desafio da igreja é ser bem orientado a respeito dessa enfermidade para servir de apoio, tanto para o acometido dessa enfermidade, quanto para os familiares e pessoas responsáveis no cuidado dessas pessoas. Pois a Igreja de Cristo é totalmente inclusiva, todos os tipos de pessoas, a todos os tipos de pessoas. Bom, encerro então essa 9ª lição trazendo a seguinte conclusão. Olha só. Por fim, nós aprendemos que as enfermidades psicossomáticas não devem ser demonizadas, mas sim tratadas e medicadas. E como verdadeiros cristãos, devemos ajudar no que couber as pessoas que são diagnosticadas e as pessoas responsáveis que estão cuidando delas. Bom, trago uma fala aqui de Nelson Mandela, que fala-se o seguinte: sonho com um dia em que todos levantar-se-ão e compreenderão que foram feitos para viverem como irmãos. Somos irmãos, então devemos sim nos preocupar com as pessoas, devemos sim nos preocupar com as pessoas que estão sofrendo dessas doenças psicossomáticas. No entanto, fecho a minha fala com o texto áureo: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21, versículo 4. Ou seja, Deus vai extinguir tudo isso quando nós irmos morar com Ele eternamente. Vamos aqui, de forma respeitosa, fazer uma oração para pessoas que são acometidas dessas enfermidades psicossomáticas. Oremos então. Amado Deus e soberano Pai, existem, Senhor, neste momento, pessoas que estão sofrendo, ó Deus, essa grande enfermidade, ó Deus,
que faz parte, ó Deus, da natureza humana e da mente humana. Deus, no entanto, sabemos que o Senhor é poderoso para curá-las, para libertá-las, para transformá-las, ó Deus, conforme, Senhor, há, Senhor, poder no Teu nome e na Tua palavra. Senhor, ajuda, Senhor, a igreja ao enfrentamento dessas questões que são tão complicadas e difíceis, Senhor, a entender até mesmo. Mas, Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre essas famílias que estão, Senhor, acometidas destas enfermidades psicossomáticas. Deus, nos ajude em nossas ansiedades, em nossos estresses, em nossas depressões, ó Deus. Nós assim lhe pedimos e desde já lhe agradecemos, entendendo que o Senhor é poderoso para fazer tudo, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Em nome de Jesus é isso que nós lhe pedimos e desde já lhe agradecemos. Amém. Glória a Deus. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. A paz do Senhor Jesus. Até mais.